Bem, senhoras e senhores, é com esse espírito que a APPrem quer sempre que vocês participem, valorizem também o trabalho de cada um de vocês e dos seus servidores, todas as pessoas que fazem a diferença nos seus municípios, nos seus entes federados também. E também com grande satisfação e honra que damos sequência aqui no segundo dia desta parte da tarde, do 22º Congresso Estadual de Previdência da APPrem, no fortalecimento, significando também, especialmente este ano, seus 30 anos de fundação. As três décadas de trabalho com dedicação institucional, defesa dos regimes próprios e fortalecimento da gestão previdenciária pública. Com certeza, ficará registrado esse ano como um ano muito importante para todos vocês, para a APPrem também. Senhoras e senhores, dando sequência, convidamos então nesse momento para moderar e também coordenar esta atividade. Convidamos César, que é do Instituto de Bertioga, ele é o presidente do Instituto, também realizando um trabalho incrível, já há muito tempo, né, na presidência e também atuando no regime próprio de Bertioga. Senhoras e senhores, com muita honra vamos receber e também queremos agradecer ele, que é um dos patrocinadores também deste evento, né, a Previcom. Convidamos o presidente, nesse momento, que irá fazer aqui a sua apresentação. Silvio Eugênio. O assunto é o CRP em risco. Bem, para falar, então, sobre tudo isso, vocês estarão aqui, então, acompanhados, né, nesse momento, fazendo a abertura oficial, o César, na sequência, o nosso palestrante, Silvio Eugênio. Boa tarde. Bom, dando sequência, vamos apresentar o nosso palestrante Silvio Eugênio. Graduado em Ciências Econômicas pela UNB, com MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC e Master em Direction e Gestão, Planos e Fundos Pensiones, pela Universidade de Alcalá, Espanha. Tem mais de 30 anos no segmento bancário e ampla experiência em finanças, gestão previdenciária e políticas públicas de trabalho, emprego e renda. No setor público, atuou como subsecretário dos Ministérios da Economia, Trabalho e Previdência, e Trabalho e Emprego. Gerente da diretoria do Governo do Banco do Brasil, presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Natal, a Natalprev, secretário executivo do gabinete da prefeita e secretário adjunto da Saúde na Prefeitura de Natal. Já integrou comitês temáticos OIT e faz parte dos comitês da ISA. Atualmente é presidente da Previcom e membro titular do Conselho Deliberativo da ABRAP. Com vocês, Silvio Eugênio. Boa tarde, gente. Tudo bem? Obrigado, César. O currículo parece grande, mas não é não. Pessoal, a ideia da gente aqui é discutir CRP em risco. CRP em risco, por quê? O que significa isso, na verdade? O CRP, como instituição, agora é uma obrigatoriedade reconhecida constitucionalmente, porque deu o status de lei complementar à legislação que trata dessa questão, e aí criou-se essa obrigatoriedade para todos da instituição do regime de previdência complementar. Então, todo ente público que tem um RPPS precisa criar, então, o seu regime de previdência complementar. Mas vamos falar um pouco mais, além disso. A gente vai tentar contextualizar um pouquinho. Deixa eu só aprender a mexer nesse negócio aqui. Vem cá. Isso aqui é para avançar, isso aqui é para recuar, isso. Vamos ver aqui, vamos fazer um teste. Foi. Vamos fazer um pouquinho de contexto. Aliás, isso aqui não é imagem paga não, tá? Esse é um dos nossos participantes mesmo. Todas as pessoas que aparecem nas imagens da Previcom são pessoas que são participantes da Previcom, gente de casa. No caso aqui nós estamos falando do Luiz Alexandre, lá de São José do Rio Pardo, que está com a gente desde 2016.
Qual é o nosso contexto hoje de previdência? Repare o seguinte, o mundo tem épocas que dá grandes saltos. Eu acho que nós estamos num processo atualmente em que múltiplas tecnologias convergem para que um salto que nunca foi dado antes seja dado. Você tem realidade virtual, computação quântica. Computação quântica é um processo que vai conseguir processar tudo e todas as hipóteses de uma vez só. Só para dar um exemplo, é como se você pegasse um labirinto. Quando você vai no labirinto, você tenta um caminho, tenta outro caminho, tenta outro caminho. A computação quântica processa todos os possíveis caminhos de uma única vez, em 1 segundo, em milésimos de segundo. Inteligência artificial, todo mundo ouve falar em inteligência artificial, que ela vai roubar emprego. Eu acho que ela vai tirar o emprego de quem não sabe mexer com inteligência artificial. Mas é uma tendência grande também. Realidade aumentada, biotecnologia. A biologia está deixando de ser uma ciência humana, virando uma ciência exata. E o que isso afeta em previdência? Isso afeta que a longevidade do ser humano vai ser esticada, muito esticada. A gente vai curar doenças antes delas nascerem. E isso transforma todo o processo previdenciário, que às vezes você programa uma reserva com uma expectativa de vida, essa expectativa se prolonga muito mais. Neurotecnologia, vocês viram agora aí no Brasil, uma cientista brasileira, olha que honra, a gente conseguiu restaurar uma pessoa paraplégica, tetraplégica, aliás, voltou a andar, já são 8 ou 10 pessoas que ela conseguiu resgatar a mobilidade dessas pessoas. Tudo isso são mudanças que parecem desconexas, mas quando você junta todas elas, você tem um contexto social de transformação gigantesco. E isso tudo tem impactos na demografia. Tem uma frase atribuída a um filósofo francês, Auguste Comte, que diz mais ou menos o seguinte: demografia é destino. Tudo gira em torno de demografia. O que é demografia? É o retrato etário de uma sociedade. Se uma sociedade tem mais pessoas acima de 50 anos do que abaixo de 50 anos, é uma sociedade com uma característica de fim, porque não vai ter uma renovação. Então, que tipo de consumo essa sociedade tem? Que tipo de investimentos essa sociedade faz? Então, todo esse contexto afeta a gente de uma maneira muito intensa. Veja bem o seguinte aqui. Isso aqui é a pirâmide populacional do Brasil, tá certo? Vocês reparam o seguinte, na década de 80, nós éramos 120 milhões, lembra daquela música? 120 milhões em ação, pois é, 120 milhões. Nós somos o dobro hoje, 213. Mas repara o seguinte, você tinha 4 milhões só de pessoas, 3,5% acima de 65 anos ou mais. Nesse período aqui, você tinha um monte de jovens. Aí hoje, olha só, você saiu de 38 para 19. Metade. E em 2060, você vai ter 13. Detalhe, se você somar aqui, você vai ver que em 2060 vai ter menos gente do que hoje. A partir de 2040, a população brasileira começa a diminuir. Significa que vai morrer mais gente do que vai nascer. Olha como é que está aqui, ó, a base da pirâmide curtinha. O que significa isso? Significa que na modalidade de repartição simples do custeio previdenciário, ou seja, aquela modalidade na qual as receitas correntes cobrem as despesas correntes, vai faltar receita corrente e vai sobrar despesa corrente, que você vai ter que ter cobertura para esse pessoal todinho, pago por esse pessoal daqui. É mais gente recebendo do que pagando. E isso é um problema sério para a gestão previdenciária. Sério. Mas aí você vai falar, mas Silvio, tem aí a questão da capitalização. Nós vamos ver um desses problemas. Porque o ponto é o seguinte, se você for olhar o mercado de trabalho na sociedade como um todo, dos 213 milhões de brasileiros, você tem 108 milhões dentro da força de trabalho e 66 fora da força de trabalho. Tem 66 milhões de pessoas em idade de trabalho que não estão na força de trabalho. Quem que está aí? É estudante, que nem trabalha nem estuda, que está estudando, a pessoa que se dedicou ao lar, é alguém que está amparado por um programa de transferência de renda, é alguém que tem uma deficiência, que não consegue trabalhar.
Então, ela está fora da força de trabalho. 66 milhões de pessoas é muita gente. Muita gente. E são 66 milhões de pessoas que não estão contribuindo com a Previdência nesse momento. Aí vamos ver, dos 108 milhões, como é que está? Você tem 102 milhões de pessoas ocupadas. Ocupada significa que tem um emprego ou tem um trabalho, tá certo? Emprego é uma forma de trabalho. E aí, mas contribuindo com a Previdência, tem 63 milhões. Aí você tem 38 milhões de informais aqui. Gente, faz a conta aqui. Você tem 56 milhões de empregados aqui, mais os empregados do setor público. Você tem 38 milhões de informais. Então, você pega 38, soma com 66, vai dar 100 e poucos milhões. E só 63 milhões contribuindo. Hoje já é um problema de desequilíbrio muito sério na Previdência. Hoje. Então, não é só o CRP que está em risco, é o sistema inteiro que está em risco. O risco é muito mais amplo do que a gente está percebendo. Se nada for feito, e vocês perceberam que o regime geral e o regime próprio se aproximaram muito desde a emenda 103, em termos de idade, condições de aposentadoria e tudo mais, um estudo do Banco Mundial já fala o seguinte: em 2040 a aposentadoria tem que ser 72 anos, em 2060 78 anos. Tem algo de errado que não está certo, né? É mais fácil acabar a aposentadoria, porque se aposentar aos 78 anos, para quê? É praticamente mais do que a expectativa de vida. Hoje, né? Porque essa questão de expectativa de vida é muito relativa. Meu pai, quando nasceu, em 1935, a expectativa de vida ao nascer era de 40 e poucos anos. Ele está com 91, ele está na terceira vida. Então, é relativo isso. No mundo, a Previdência tem sempre 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? Só para alguns países aqui. Você tem repartição simples cobrindo uma pequena parcela da renda. Você tem um pilar de capitalização obrigatória, que é a pessoa fazer um plano de capitalização para ela, mas não é complementar, é obrigatória a capitalização. E aí você tem a complementar. A mesma coisa você vai vendo basicamente em vários países. Então, você tem realmente 3 pilares. E esse pilar do meio aqui, de capitalização, ele não existe no Brasil. Quando você paga o seu regime geral, vamos dizer, você é empregado público ou você é um empregado do setor privado, você vai para o INSS, você paga a aposentadoria de alguém, e não a sua aposentadoria. Você contribui para quem está aposentado. É o regime de repartição simples. Em inglês, esse termo, repartição simples, é pay as you go, do tipo, vai pagando enquanto der. É mais ou menos por aí, porque é exatamente assim mesmo. Você vai pagando enquanto der, daqui a pouco não vai dar mais. Vocês viram ali como é que está a proporção, 66 a 100 e poucos. Está faltando gente para pagar. A hora que esses 100 e poucos estiverem aposentados, quem é que vai pagar? Porque uma parte desses 66 vai estar aí, mas está vindo cada vez menos gente. Esse é o problema previdenciário do Brasil, e não é só do Brasil. Ele é um pouco no mundo todo. O mundo inteiro você vê que as pessoas estão vivendo mais e está nascendo menos gente. Por isso que as pessoas falam em crise demográfica. Crise demográfica é porque está faltando a reposição. A gente está vendo situações em que você vai ver civilizações acabarem. O Japão é uma sociedade que morre mais do que nasce há muito tempo. Eu lembro quando eu era pequeno, o pessoal brincava, né? Toda vez que nascia um japonês, um outro caía no mar, porque não tinha espaço para tanto japonês nascendo no Japão. Hoje em dia é o contrário. O Japão é uma sociedade envelhecida e em diminuição. Faltam jovens no Japão. A Alemanha, faltam jovens na Alemanha, na França, né? Você tem que ter 2,1 ou 2,2 filhos por mulher para manter a população no mesmo nível. Por que esse 2,2? É porque, se por acaso morrer alguém no meio do caminho, você ainda tem 2 filhos por casal. Então, mantém. Só que todo mundo está abaixo de 2, quase. A população mundial vai ser menor no final desse século do que ela é hoje. Tem gente que celebra isso. Legal, o mundo está cheio.
Mas eu todo mundo, né? Pô, se vai que o cara que o Thanos escolhe para desaparecer sou eu. Então, eu prefiro ter mais restrição com isso daí. Mas, então, nós temos 3 pilares, né? A repartição simples, ela cobre uma renda básica, como se fosse um salário mínimo, às vezes menos, a depender do país. O reforço da aposentadoria de fato está aqui, ó, no pilar de capitalização obrigatória. E para aqueles que querem manter, que fizeram uma poupança maior ao longo da vida, é o regime complementar. No Brasil, a gente fala que nós temos 3 pilares: o regime geral, o regime próprio e o regime complementar. Todo mundo repete isso. Mas eu questiono essa visão. Eu questiono porque eu acho que o regime próprio ele é um caso particular do regime geral. Por quê? Porque o regime próprio não é um regime de capitalização obrigatória. Ah, mas tem a segregação de massa, Silvio. Na segregação de massa, a gente faz a capitalização. É verdade, você faz a capitalização. Mas vamos pensar aqui comigo uma coisa? Vamos supor que você queira programar a sua aposentadoria, tá certo? Aí você vai escolher 2 coisas. Ou você vai escolher quanto você poupa todo mês e se comprometer com aquela poupança, ou você vai escolher quanto você vai ganhar lá na frente e se virar para bancar a renda necessária para aquilo. Exemplo, aí eu consigo poupar R$1.000 por mês durante 30 anos. Então, eu vou juntando esses 1.000 por mês, mais os juros, etc., vou juntar uma soma tal que, quando eu me aposentar daqui a 30 anos, eu vou conseguir, por 25 anos, receber R$10.000 por mês. Bom, então essa é a projeção. Porque eu me comprometi em poupar com aquilo, quando eu me aposentar, eu vou ter uma soma tal que eu vou ver se aquilo vai ser mesmo R$10.000 por mês, mas eu não posso garantir, eu posso garantir os 1.000 por mês. Agora, se eu disser assim, não, eu quero receber R$10.000 por mês por 30 anos, quanto eu tenho que poupar? Quanto você tiver que poupar. Se o juro cair, você vai ter menos receita, você vai ter que poupar mais. O que significa isso? Quando você define o benefício, você abre mão de definir a contribuição. Porque, em nome do benefício, você vai ter que poupar o que você tiver que poupar. Quando você define a contribuição, você abre mão de definir o benefício. Você vai ganhar quanto der para juntar e quanto o dinheiro render. E o que acontece na capitalização que a gente faz dentro dos regimes próprios? Você define o benefício, você basicamente tem 3 regras, né? Você tem paridade com integralidade, ou a média dos 80%, ou a média do tempo integral. Vamos resumir nessas 3 regras aqui. Isso é benefício definido. E você financia com contribuição definida. Você tem a alíquota patronal mais a alíquota do servidor incidente sobre a remuneração de base. Então, se você definiu a alíquota de contribuição e definiu o benefício, você pegou uma gangorra, está empurrando os 2 lados da gangorra, esperando que ela balance. E ela não vai balançar. A gangorra vai quebrar, e todo ano ela quebra. Quando você faz o cálculo atuarial e verifica que tem déficit previdenciário, significa que a gangorra está quebrada. Esse é o significado do déficit previdenciário. Você tentou fixar as 2 pontas, e uma delas não leva na outra. E quem é que repõe essa diferença? O ente público, com esforço tributário. Então, quando eu trago o retrato da sociedade inteira aqui, eu estou, na verdade, dizendo que vai faltar gente até para pagar imposto, para fazer essa reposição. Então, esse ponto é o risco real que todos correm no processo de financiamento da Previdência hoje. Então, os riscos para o CRP especificamente, eles são um processo de indução por parte do Ministério da Previdência na implementação de algumas soluções que tentam mitigar esse risco previdenciário que a gente vive hoje, que ele é um risco mais amplo dentro da sociedade. Então, o que o Ministério faz com a política pública? Ele cria uma solução. Vamos, para todo mundo que tem regime próprio, forçar a criação de um regime de previdência complementar. Por quê? Porque aí você limita o benefício a, no máximo, o teto. Então, você baixou uma parte do benefício definido. Então, fica um pouco mais fácil financiar a contribuição.
Então, esse processo é um processo para dar uma resposta a essa situação demográfica e previdenciária. Ah, detalhe, também é uma participante nossa, tá? Então, aqui nós estamos falando de quem? Da Débora, lá de Jacareí. A obrigação, dentro do artigo 40, parágrafo 14, que você tem que ter o limite máximo de benefício do regime geral, desde que você implemente o regime de previdência complementar. Mas isso aí veio já com a emenda 20, não é verdade? E não vem sendo efetivo. Tem uma enormidade ainda de regimes próprios que não implementaram efetivamente o regime de previdência complementar, ou que não equalizaram ainda as suas finanças. Então, agora, a emenda 103 trouxe essa obrigatoriedade e vinculou o CRP ao cumprimento dessa obrigatoriedade. O que criou uma situação que os prazos foram vencidos em 22, nós estamos em 26. Então, o Ministério tem sido tolerante. Mas já há um fato, o CRP judicial, a qualquer tempo, ele pode ser derrubado. Ele não foi derrubado na sua integralidade ainda por uma questão, eu acho que o Judiciário está dando a oportunidade ao Executivo, nos vários níveis, de se organizar. Então, qual é o risco que existe? O risco que existe da não implementação e não operacionalização do regime de previdência complementar é exatamente o ente público perder o CRP. Se ele perde o CRP, porque você tem lá nos critérios a aprovação da lei e a aprovação e operacionalização do convênio de adesão, você pode, então, se ver em situação que bloqueia diversas coisas que eu vou explorar aqui. Então, você vai olhar ali a telinha do CadPrev, ó, tem que estar regular, instituição do regime de previdência complementar, a aprovação da lei, aí o convênio de adesão, a maioria está irregular, e isso derruba o CRP. Você tem as seguintes situações, você tem município que não tem lei aprovada, tem até um estado ainda na federação que não tem nem lei aprovada. Tá? Você tem a lei, mas não contratou a entidade. Você contratou a entidade, mas não fez o convênio ainda, não está operacionalizado. E você já está com ela contratada e você não está gostando de quem você está contratando e você quer mudar. Beleza, são as situações que a gente tem hoje. No Brasil, dos 2.131 municípios, 2.025 já tem lei, mas menos da metade já contrataram, mas metade da metade está operacional. Então, repara, gente, tem o quê? 15%, 18% só dos RPPS, sem risco de perder o CRP por causa do regime de previdência complementar. Resumindo, nós temos uma situação demográfica crítica, uma crise demográfica, nós temos uma situação de financiamento da Previdência difícil, há uma resposta de política pública de que, na ausência de uma reforma estrutural da Previdência, que cria aquele pilar de capitalização, nós vamos levar as idades a 78 anos para se aposentar, e, no meio desse caminho, tem uma solução que é, primeiro, baixar e equalizar o teto para todo mundo, por meio da instituição do regime de previdência complementar, mas você tem aí só 18%, 16% dos RPPS que já cumpriram essa exigência. Então, há, sim, um risco sistêmico de perda de CRP dos entes públicos. O que acontece quando eu perco o meu CRP? São Paulo, só para a gente ver a estatística, ó, 221, 220, 128, 61. 61 municípios só em São Paulo não estão em risco. É muita coisa, gente. Tem muita gente aí botando o CRP em risco, porque não fechou o regime de previdência complementar. O que acontece se eu perco o meu CRP? Transferências voluntárias. Acaba. Convênios. Acaba. O município precisa de um financiamento. Não pode. Então, a hora que o prefeito, contando com coisas que ele pretende fazer, descobre que ele não pode fazer
porque não tem CRP, ele vai bater na porta de quem? Porque o presidente do RPPS pode dizer, mas não é com a gente, não sou eu que faço isso. É verdade. Não é uma escolha do presidente da RPPS implementar o regime de previdência complementar. Mas adivinha de quem que o prefeito vai cobrar quando o CRP cair? Prometo que não vai ser do secretário de comunicação. Isso com certeza não vai. Ele vai bater na porta da RPPS. Por que você deixou meu CRP cair? Mas, prefeito, não fui eu que deixei o CRP cair. Veja bem, o senhor tinha que ter implementado a lei. Mas por que você não me avisou? Mas, prefeito, eu avisei. Não avisou. Porque o prefeito vai ter razão, não tenha dúvida. E aí de quem tirar a razão dele. Pô. Então, vamos ter juízo. Você pode fazer a instituição do RPC, que é o regime de previdência complementar, pela lei. Mesmo que você não tenha nenhum servidor que ganhe acima do teto, do dia que você fizer a lei para frente, você já fez o passo 1. Você fez a lei. Ah, mas eu não sei como é que é a lei, como é que é a minuta da lei. Se você, por acaso, tiver ainda essa etapa, a gente ajuda. Tem a minuta, tem o kit, tem tudo para vocês poderem resolver essa situação. O outro ponto é a operacionalização. Você tem que estar com ele operacional. Ah, mas eu não contratei ninguém. Sim, mas o dia que você contratar, você já está irregular, porque você não operacionalizou antes. Aí você vai colocar aquele servidor tomando posse no regime errado, porque ele já tem que tomar posse com o regime que paga só até o teto. E aí ele não vai ter o direito a complementar. Ah, mas ele pode optar, ele pode dizer não. Sim, mas primeiro ele tem que estar afiliado. Depois ele tem que fazer o opt-out. Ele pode pedir para sair, pede para sair 01. Mas ele não pode não entrar. Ele entra, a lógica é, entra e pede para sair. Porque senão, lá na frente, ele vai se prejudicar. E outra coisa, gente. Todo mundo aqui conhece investimento. Levanta a mão aí quem conhece um investimento que dá 100% em D+1. Eu não conheço nenhum. Só tem um. Previdência complementar. Por quê? Porque o servidor bota R$100, o ente público vai lá e coloca outros 100. Então, ele ganhou R$100 no dia seguinte. Não tem nenhum investimento que te dê o dobro do que você investiu. Por quê? Porque você tem um co-investidor com você que te dá essa diferença. Então, quem pode aderir à Previdência Complementar e não aderir à Previdência Complementar está perdendo dinheiro. Mas a gente tem que respeitar a pessoa quando ela faz questão de perder dinheiro. Mas você não pode deixar ela desinformada. Então, a gente tem que ter todo esse processo preparado. Os servidores que virão são servidores como nós, serão nossos colegas. Aí a gente vai deixar os nossos colegas desassistidos no futuro previdenciário dele, nós que cuidamos de previdência, que prezamos a prosperidade dos nossos colegas, a gente não pode cometer esse tipo de injustiça. Por isso que é importante ter isso regularizado. Então, como é que a gente operacionaliza isso? Bom, verifica se teve ingresso. Não teve? Não tem problema. Implementa. Deixa o convênio operacionalizado. O dia que toma posse, entrou a pessoa, você já informa para a entidade, ó, entrou fulano aqui, já está aqui a inscrição dele e tudo mais, já começa a fazer o desconto na folha dele, já começa a fazer a contribuição na mesma alíquota, dando aquele 100% em D+1. Aí a gente informa lá para a Previc e aquele itemzinho que estava lá na tela do Cadipred, irregular, vai virar regular. E está tudo certo. Não é difícil, é simples e a gente está do lado para ajudar. Tá? Se você... Isso aqui, ó, só um detalhe. Essa tela que está aqui, ela veio a pedido do Ministério, para a gente incluir esse aviso aqui para vocês. Não dá para você dizer que o camarada não aceitou. Tem que inscrever ele para depois, lá na frente, se ele quiser sair, ele pode sair. Ele tem 90 dias para sair. Mas o Ministério não aceita o formulário de não adesão como justificativa para não ter. Ele quer a inscrição. Depois a pessoa tem que sair. Mas pelo menos um mês depois devolve esse dinheiro para ele, mas ele tem que rodar, para ter o critério de regular. Senão, não tem o critério de regular. Não estou inventando a regra, gente. A regra quem faz, e a política pública quem faz, é o Ministério. Então, não briguem com o mensageiro.
por favor. E aí, o Progestão agora inclui o regime de previdência complementar. E aí todo mundo está às voltas aí com a 5272. Um dos elementos da 5272 basilares dela é que, quanto melhor o seu progestão, maior a sua liberdade para fazer investimento, diversificação e etc. E dentro do processo de certificação de nível 3, você obrigatoriamente tem que estar com o RPC implantado e operacionalizado. Senão você não vai para o nível 3. Aí fica complicado. Sem nível 3 você não avança. Você vai ficar sujeito somente a título público federal e ponto. Você não vai ter oportunidade de diversificação. No manual aqui, inclusive, do Progestão, você tem a publicação de ação de transparência para o regime de previdência e você tem a ação de educação previdenciária. Educação previdenciária é educação financeira. Todo mundo aqui lida com esse ponto. A gente busca sempre dar educação financeira para os nossos segurados, não é verdade? A maioria dos RPPS, num dado momento ou outro, fez um seminário de educação previdenciária, chamou um especialista, porque faz parte do processo de você educar as pessoas para a poupança. Cada vez mais. É aquilo que eu estava falando ali no início. Vai chegar um momento em que só a capitalização individual vai conseguir bancar a estrutura previdenciária do Brasil. Ela é inevitável. Demografia é destino. Se você ainda não contratou a FPC, não tem problema. Está aqui, ó. Você pode fazer um processo seletivo próprio, o que eu não recomendo, porque você vai ter que organizar todo o processo e não precisa. É igual uma licitação, você pode fazer uma adesão a uma ata. Então, nós temos um processo seletivo já feito, aqui no estado de São Paulo, que você pode simplesmente dizer, eu vou aderir à Previcom por meio daquele processo já realizado por aquele município, o que elimina a necessidade da gente precisar criar todo esse processo novamente, o que requer custo, requer tempo, requer até mesmo disputa judicial às vezes, enfim. Então, você tem celeridade, segurança, né? E esse processo de aproveitamento, ele é mais fácil. Mesmo que você compartilhe com alguém, você ainda vai ter que fazer um processo seletivo e pode cair uma entidade que não é depois uma entidade que é a entidade que você gostaria. Por que eu estou dizendo isso? Gente, nós temos hoje 1.200 RPPS no Brasil, 2.200 RPPS no Brasil, mas nós temos 270 entidades fechadas de previdência. Dessas 270, nem todas são iguais. Algumas delas cobram muito caro, porque são muito pequenas, e acabam onerando o participante no processo. Vou dar um exemplo. Você tem, nas condições econômicas aqui de taxa de administração e carregamento, taxa de carregamento basicamente é o seguinte, literalmente você carrega a entidade nas costas, porque ela custa caro. Vou dar um exemplo para vocês. Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro, tem taxas de carregamento muito altas. Significa, por exemplo, estou dizendo aqui o caso, acho que é do DF. Minas Gerais até há pouco era isso, agora baixou um pouquinho. 7%. 7% do que você aporta e 7% do que o ente público aporta fica para manter o custo da entidade. A taxa de administração do RPPS, geralmente, ela vai até 2% da arrecadação da folha, não é isso? Se eu não me engano, era alguma coisa na faixa de até 2%. Imagina você pagar 7% para custear a entidade de previdência. É muita coisa. É muita coisa. A Previcom é 0,8%, que na hora que você faz a aplicação dá 0,72%. É isso que a gente custa. 0,72%. Aí você tem que fazer necessidade de aporte inicial. Se você fecha um plano multipatrocinado da Previcom, você entra sem nada. Você simplesmente faz o convênio de adesão de graça, está operacionalizado e está resolvido. Então, tem que ter cuidado com o processo seletivo, que você pode ter problemas de custeio. Ali na frente, a depender da entidade que você escolha. Então, esse é um risco. Capacitação técnica. Eu vou falar um pouquinho
para vocês entenderem que eu vou comparar os universos da governança de investimento dentro de uma entidade fechada, junto com a RPPS, para vocês verem o tamanho do peso que é o nível de governança que reza os nossos investimentos também. Então, você ainda tem um documento muito legal, copiem esse QR Code aqui, que é o guia lá do Ministério, Guia da Previdência Complementar, tem tudo lá. Vale a pena vocês darem uma olhadinha nesse guia. Trabalho muito bem organizado lá pelo pessoal da Cláudia Item e do Narlon. Vale a pena, é um ótimo trabalho. Puder mudar, vocês avisam. E você ainda tem modelo, minuta, tem tudo lá. Aí, vou falar aqui rapidamente da Previcon. Nós estamos em 5 estados, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, e 45 municípios. Nós temos hoje 152 municípios na fila para entrar conosco. Ah, Silvio, por que eles estão na fila? Porque não depende só da gente, depende do ente público formalizar a lei, depende do ente público aprovar o convênio, etc. Mas nós estamos hoje conversando com 150 municípios, 152, Fabi me corrigiu aqui. Sejam parte desse grupo, vocês estão convidados. Nós temos hoje 57 mil pessoas e um patrimônio de 5 bilhões desse pessoal. Quando a gente fala de governança de investimentos, a gente tem 12 instâncias que a gente presta conta. Primeiro, o Conselho Deliberativo. A gente aprova a política de investimentos no Conselho Deliberativo e todo mês presta contas para eles. O Tribunal de Contas faz auditoria com a gente. Ele pede, a gente encaminha todo mês os dados da carteira, investimento, etc. Anualmente ele aprova nossas contas. O AETQ é o responsável técnico, é o administrador estatutário tecnicamente qualificado. É ele o gestor, ele é o responsável por escolher as alocações e fazer as decisões de investimento. O Conselho Fiscal da gente monitora mensalmente, a gente apresenta a carteira, os investimentos, etc., responde a questionamentos para o Conselho Fiscal. A auditoria externa, nós temos uma auditoria externa que audita nossas contas, nossos processos, nossos balanços, tudo que a gente faz. Tem o ARGR. A ARGR é o administrador responsável pela gestão de risco. Significa que tem um administrador que faz par com a ETQ. Enquanto a ETQ toma as decisões, tem um outro administrador que avalia o risco dessas decisões. Esse é o meu papel, inclusive, na Previcon. Eu sou a RGR lá. A gente está agora, inclusive, contratando um novo diretor de investimentos, depois de um processo seletivo, que compareceram 57 candidatos, 43 candidatos foram para a etapa de entrevistas, desses foram selecionados 5, desses 5 foram selecionados 3, desses 3, um foi escolhido e está em fase de habilitação na Previc. Porque, sim, quando a gente coloca um diretor para ser diretor dentro da entidade, não é só a gente nomear. A Previc tem que aprovar. A Previc faz uma análise do currículo e vê se aquele profissional pode, efetivamente, atuar na direção de uma entidade fechada de previdência complementar. Comitê gestor. Cada plano nosso tem um comitê representando os participantes, e esse comitê opina na política de investimento, na seleção de novos gestores. Então, você tem a participação direta dos participantes por meio dessa representação para opinar nas alocações. Nós ainda temos uma consultoria que analisa os nossos riscos de investimento. Ela especificamente analisa o risco da carteira, verifica tracking error. O que é tracking error? Ah, aquele fundo tem um benchmark de fazer o CDI. Quanto ele se desviou do CDI? Ah, aquele gestor mudou a equipe dele. Cuidado, porque pode mudar a proposta de atuação daquele gestor que você contratou, que tinha aquela equipe, aquela especificidade, saiu mudando a equipe. Então, são vários elementos de gestão de risco que essa consultoria nos apoia.
A Previc, como eu falei, monitora não só os profissionais e as certificações de todos os conselheiros, ela monitora, inclusive, o enquadramento na linha final da nossa carteira de investimentos. Então, eu tenho um fundo de investimentos. No que esse fundo de investimentos investe, a Previc também monitora a carteira desse fundo para saber se há enquadramento ou desenquadramento em relação à política. Consultoria externa de investimentos. Nós temos uma consultoria que nos apoia na formatação da política de investimentos, que ajuda a gente a fazer as decisões. E a ABRAP, que é a Associação Brasileira das Entidades de Previdência Complementar, ela é uma entidade que congrega as entidades fechadas de previdência e ela estabelece diretrizes, ela estabelece... É como se fosse a ABP ou a APPREM, só que só para as entidades de previdência complementar fechadas. Aliás, eu não sei se vocês sabem a diferença entre entidade aberta e entidade fechada. Alguém sabe? Entidade aberta de previdência complementar é como, por exemplo, a Icatu Hartford, ou a Brasilprev, né? ou qualquer uma dessas que os bancos geralmente oferecem para você um plano de previdência privada. Ela é bancada por uma empresa com fins lucrativos. Entidade aberta, fins lucrativos, empresa. Entidade fechada, não é uma empresa, é uma fundação, e essa fundação não tem fins lucrativos. Eu não ganho PLR, eu não ganho um salário maior ou um salário menor, se tem mais ou se tem menos, a gente atua por propósito. Tá? E as entidades fechadas de previdência complementar, ela é fechada porque, se você bater na porta da Previcon e dizer assim, eu quero um plano da Previcon, vou dizer, você faz parte do grupo que a gente pode atender? Se não faz, eu não posso, é fechado. Eu só posso atender pessoas que fazem parte dos municípios que têm convênio conosco. Por isso é que chama entidade fechada e não entidade aberta. Pois bem, então você tem leis complementares, 108 e 109, que são desde 2001, que elas regulamentam esse processo. E a gente tem também a nossa resolução CMD, para chamar de nossa, que é quase igual a de vocês. A de vocês é 5272, a nossa é 5202. Ali, ó, só muda um númerozinho. E ela diz exatamente os mesmos tipos de coisa. Onde é que a gente pode investir, onde é que a gente não pode investir, como é que tem que fazer, como é que não tem que fazer, o que tem que garantir, o que não tem que garantir. Também estamos na 175. E a gente tem, além disso, o regulamento de investimento, o regulamento do plano, política de investimento, regimento interno, código de ética e por aí vai. Um sem fim de políticas que a gente tem que observar. Vou dar um exemplo aqui para vocês de como é que funciona a nossa política de investimento. A primeira coisa que a gente faz é um estudo econométrico, em que a gente levanta quais são as hipóteses de rentabilidade previstas para cada segmento de alocação. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu acho que o IMA-S vai render a Selic. Eu acho que o IMA-B5, ele vai, e 5 mais, vai render o que o INSS estiver ajustando. NTNB vai dar a rentabilidade média da carteira. A renda fixa de gestão ativa, eu acho que ela vai dar Selic mais meio ao ano. Crédito privado, Selic mais 1. FDIC, Selic mais 2. Renda variável, Selic mais 5. Então, onde é que eu saco esses números? Esses números são estabelecidos por premissas e estudos econométricos que olham as inúmeras variáveis de cada segmento desse e estabelecem uma premissa. Essas premissas são levadas aos comitês gestores de cada plano, debatidas com os comitês gestores de cada plano, refinadas com as percepções dos representantes, levadas ao nosso Conselho Deliberativo e aprovadas. Aí, com base nessas premissas de retorno, é que a gente começa a fazer os cenários de risco. Mas tem uns gatilhos. Quando você faz uma premissa e o mercado muda muito, você tem que, talvez, aí, rever a sua política. Então, se a Selic variar de 3% para mais ou para menos, a gente revê. Se a taxa de câmbio variar mais de R$1, a gente prevê. Se o IPCA variar mais de 2% e o PIB variar mais de 1%, para mais ou para menos. Das projeções do dia que a gente fez aquelas premissas. Então, tudo isso serve para a gente manter a política da gente atualizada. Depois disso, a gente faz a estimação dos parâmetros, para você ver os níveis de risco associados à tentativa de obter aqueles retornos que estão nas premissas. E aí você faz lá
as inúmeras milhares de projeções de cenário, e você chega na fronteira eficiente. Aí você desenhou a fronteira eficiente. O que é a fronteira eficiente? Fronteira eficiente é a fronteira em que você tem a melhor relação entre risco e retorno. Então, para esse retorno aqui, eu posso ter esse nível de risco ou esse nível de risco. Então, eu estou aqui, ó, aqui eu tenho o mesmo nível de risco que eu tenho nesse ponto. Então, se eu minimizei o risco para o mesmo retorno, eu estou gerando valor. Ou, se dado um nível de risco, eu posso ter todos esses retornos aqui até aqui, se eu maximizar esse retorno para o nível de risco, eu também estou gerando valor. E aí, como é que a gente calcula isso na prática? A gente vê qual é o risco e o retorno da alocação atual daquele plano. E aí faz uma proposta para ele. Olha, se eu mudar a alocação, eu posso manter maior retorno com o mesmo risco, ou manter o risco, diminuir o risco dado um retorno. E a gente leva isso aos comitês gestores, depois leva isso também ao Conselho Deliberativo. E aí a gente tem uma proposta. Quando a gente tem essa proposta, a gente tem o target de cada plano. Então, por exemplo, vamos pegar aqui Mato Grosso. O Mato Grosso quer 84,9% em renda fixa. Como? 14% no IMAS, 39% em NTNB, 10% em renda fixa ativo, 18% em crédito privado, 3% em... acho que vai até aqui, 3% em FDIC. Esses 84% estão distribuídos assim. Mas é igual para todos? Não. Repara, aqui no Previcom para regime geral, ele quer 3% em IMAB5. Mato Grosso não quis nada. Então, você vê que cada plano tem um pouco do seu desenho. Então, a gente obedece aquilo que os gestores, os participantes do plano querem fazer também. E aí, uma vez dado o target, a gente propõe os intervalos. Então, pegar aqui, ó, Previcom Mato Grosso, ele quer 84% em renda fixa, mínimo de 50%, máximo de 100%. Ele quer 3% em renda variável de 0 a 15%, mas o target é 3%. Ele quer 10% em fundo de participação, de 0 a 10%. Então, aqui ele colocou o teto como target. Né? E aí vai, investimento no exterior, 2,1%, mas o target pode ir até 10%. Imobiliário até 5%, mas ele quis 0%. Então, você vê que existe aí o intervalo autorizado e o target que a gente tem que perseguir. Por que você tem esse intervalo? Para você permitir alguma movimentação tática no meio desse processo. Tem dado certo? Olha, tem. Desde que a Previcom foi criada, a gente está ganhando do CDI, da nossa própria meta, da poupança e do IPCA. Então, a gente já rendeu 291% contra um CDI de 230%. Por quê? Porque a gente tem uma visão de longo prazo no nosso processo de alocação. A gente não está aqui para uma alocação tática ou uma coisa contingencial. A gente tem uma alocação direcionada para resultado de longo prazo. Então, o cara fala assim, mas eu investindo, eu pego aqui, coloco no CDI e faço melhor. Faz? 60% a menos no acumulado? Não faz melhor. Não faz melhor pelo seguinte, você não tem política de investimento, você não tem essa alocação, você não tem esses estudos, você não tem tudo isso que a gente acabou de mostrar para ajudar você a decidir o seu investimento. E isso faz diferença, a diferença está mostrada aqui. Então, essa hoje é a nossa alocação, a maioria está em renda fixa, tem uma partezinha em renda variável, outra partezinha aqui de fundos de participação, investimentos no exterior, um pouquinho aqui de imobiliário e o 0,19 de empréstimos em carteira própria, que aí é uma alocação muito contingencial e que a gente está desfazendo aos pouquinhos. Nosso patrimônio, aqui era janeiro, a gente já está com 5, alguma coisa bi. E aqui, por exemplo, são os retornos dos últimos 12 meses. Olha que interessante. Você tem coisinhas aqui abaixo da linha que deram prejuízo e outras coisas acima da linha que deram prejuízo, que deram receita. E aqui você vê cada segmentozinho de alocação. Isso é o efeito da diversificação de investimentos. Ora alguma coisa cai,
mas não cai tanto porque você não está concentrado. Outras coisas que subiram mantiveram o resultado mais em cima. Ah, esse não subiu tanto, podia ter subido mais se não fosse esse que caiu. Mas esse é o processo. A diversificação não deixa nem subir tudo que poderia, nem cair tudo que poderia. Esse é o propósito de diversificação. Diversificação que o RPPS só pode implementar se efetivamente ele tiver o progestão, e para ter o progestão, ele precisa ter, entre outras coisas, o regime de previdência complementar operacionalizado. Resumindo, a gente seleciona os fundos, valida os fundos com a consultoria, vê o processo jurídico, se o regulamento do fundo está adequado, passa a proposta no Comitê de Investimentos pelo ETQ, analisa essa proposta, vota na diretoria executiva e, se for acima de 5% do patrimônio, o Conselho Deliberativo tem que aprovar o investimento. Então, você vê que os níveis de governança nossos são muito severos. E dá resultado. Governança gera resultado. Segurança, governança, resultado. Não tenha dúvida. Isso é para vocês perceberem um pouquinho do nosso universo também, que, às vezes, a gente está muito focado na dificuldade agora está todo mundo falando da 5272. A 5272 tem muita coisa que dificulta, mas tem muita coisa que aponta para o melhor caminho. Mais estrutura, mais governança, mais processo. Isso é a parte positiva delas. Tem um monte de problemas, mas tem um monte de coisa boa também. Selos. Nós somos aderentes ao PRI, que é o Princípio para o Investimento Responsável, é um programa da ONU. Significa que, na análise dos nossos investimentos, a gente faz filtro de segmentação. Então, a gente não tem, por exemplo, tabaco, álcool, armas e coisa que o valha. Código Brasileiro de Stewardship. Stewardship é um nome difícil para falar responsabilidade fiduciária. Então, a nossa responsabilidade fiduciária, ou seja, a responsabilidade que a gente tem pelos participantes terem confiado o dinheiro deles para a gente, segue um código que orienta a gente como agir, e a gente publica anualmente o nosso relatório de prestar contas do que a gente fez em nome dessa confiança que nos é depositada. Selo de empresa limpa do Ethos, a gente conseguiu agora, a gente vai pegar depois o selo Ethos mesmo, de empresa ética. Selo de engajamento da ABRAP, selo de governança da ABRAP e selo de prevenção à corrupção. Então, tem vários selos que fazem com que a gente busque esses selos para que a gente tenha reconhecimento no mercado dos nossos processos de governança. Isso é uma coisa muito legal, eu acho que também vale para os RPPS buscarem essas referências, essas certificações, porque isso dá tranquilidade para o servidor, que se ele sabe que o dinheiro dele está sendo gerido de uma forma que ele tem todos os níveis de governança e transparência que ele esperaria para o dinheiro dele ser gerido. Aqui, eu queria convidar vocês, esse aqui é o Eloy Chaves. O Eloy Chaves é o pai da Previdência no Brasil. E ele tem um recado para ali, para todo mundo. Desse QR Code aparece um videozinho dele, que é o seguinte: quando ele era deputado, ele criou a primeira lei de Previdência no Brasil. E ele convida os gestores municipais atuais a serem também os pais da Previdência no município de vocês, criando a lei da Previdência Complementar e dando aos servidores a certeza de um futuro mais próspero. Então, está feito o convite aí para vocês, acessando esse QR Code, ouvir esse processo dele. Lá vocês vão ter todas as minutas, modelos, tudo que vocês precisam fazer para fazer o convênio de adesão rodar. Tá? Então, desse QR Code aqui, entra num site específico nosso de como contratar, e esse como contratar ali você tem todas as minutas para poder fazer o preenchimento do processo de adesão conosco. Por fim, também aqui a TV Abipem, que fala um pouquinho do RPPS e do RPC, que, na verdade, você tem duas pernas da mesma entidade, tá? Que é a defesa previdenciária, seguridade social para o servidor público, que é a quem todos nós aqui buscamos atender. Pessoal, muito obrigado. Desculpa se está meio sonolento, mas é o ônus dessa palestra que vem depois do almoço, e eu estou à disposição de vocês aqui. Eu espero que a gente possa, com algumas perguntas ou algumas dúvidas, elucidar mais um pouquinho esse tema.
Silvio, antes de abrir para as perguntas, dá até uma dicasinha importante, principalmente no que diz respeito ao CRP, que, gente, o CRP, a gente tem que acompanhar, vou dar até um exemplo, o de Bertioga vence dia 20 de abril. A semana passada, eu já falei para a minha coordenadora, dá uma olhadinha lá como é que está, tica as coisas lá, se está tudo bem. Aí foi, ticou, está tudo bem, tudo bonitinho. Então, constantemente, semana que vem, eu vou pedir de novo, porque sempre, e já aconteceu casos, que na semana ou tem alguma coisinha que o ente deixa de fazer, que a gente está sempre mais atento, mas o ente sempre tem algumas coisinhas que deixa de fazer, e aí a gente sempre tem que correr atrás deles, que eles vêm direto cobrar da gente. Primeiro vem acontecer alguma coisa, pô, perdeu o CRP, por quê? Não, é culpa de vocês. Pô, avisa antes. E eu sugiro que vocês tomem essa preocupação, porque é detalhezinhos pequenos que a gente tira o CRP da gente. E aí a gente tem que correr atrás, aí demora um tempo, às vezes bem rápido, mas às vezes demora um pouquinho mais. Então, fiquem muito atentos a isso, muito atentos mesmo, tá? Ô Silvio, você falou aí da Previdência Complementar, bastante até interessante e muito importante. Agora, qual a maior vantagem da Previdência Complementar para os servidores? Eu acho que são duas vertentes principais. Primeiro, para quem ganha acima do teto e já sabe que vai se aposentar com o limitador no teto, a única maneira de você, depois de se aposentar, manter o seu nível de vida é você formar a sua reserva de previdência complementar. Isso não tenha dúvida. Para quem ganha abaixo do teto, vocês vão se recordar no início que eu falei sobre a situação demográfica, social, da dificuldade de manter o custeio da Previdência. Ora, gente, não tem como, o que é seu é seu. Se você formar a sua reserva previdenciária, independentemente de como possa ser a próxima reforma, você está garantindo a sua reserva. Isso é fundamental, porque desde a Constituição até hoje, foram 7, e agora teve essa questão do agente público de endemia, que eu vou até separar isso, porque eu acho que isso ainda vai ter uma revisão, mas foram 7 reformas, e nenhuma delas aumentou ou melhorou qualquer direito de qualquer categoria. E aí, todo mundo fala hoje numa nova reforma previdenciária. Essa nova reforma previdenciária, todo mundo diz, ela não pode ser paramétrica, ela tem que ser estrutural. O que significa isso? Se ela for paramétrica, nós vamos cair naqueles 78 anos. Isso é parâmetro. Qual é a idade de aposentadoria? É um parâmetro. Quanto tempo de contribuição você tem que ter? É um parâmetro. Nessa reforma, novos parâmetros não vão resolver o problema, porque faltará gente para pagar. Então, está ficando inevitável uma reforma que mude a estrutura e preveja uma fase de transição. Então, vamos fazer uma suposição aqui. Quem tem mais de 50 anos de idade não muda mais. Quem tem de 25 a 50 vai ter uma transição. E quem tem menos de 25 já vai entrar integralmente num novo modelo. Que novo modelo é esse? O novo modelo é que você não vai ter teto, você só vai ter piso. Então, o RPPS vai pagar o piso de um salário mínimo, a capitalização obrigatória vai garantir a sua renda de aposentadoria e a complementar vai garantir algo para além daquele teto suposto, porque o teto não vai mais existir como teto. O teto vai ser o piso. Então, se você me perguntar qual é a vantagem da Previdência Complementar, é que desde já você está se preparando. E o único grande ativo que você tem na vida é tempo. Previdência é coisa de gente jovem. Você não consegue começar a pensar na sua previdência quando você faz 55 anos de idade.
Você tem que começar a pensar na sua previdência quando você tem 20 anos de idade. O Warren Buffett diz que ele começou a investir aos 5 e lamenta porque começou tarde. Mas nem todo mundo é o Warren Buffett. Meus filhos nasceram, eu saí do cartório, eu fui no plano de previdência e fiz uma previdência para eles. Eu tenho uma filha hoje de 28, um filho de 24, e eles têm um fundo de previdência. Os dois juntos, somados, dá mais dinheiro do que eu tenho, guardado. Mas eu tenho meu plano de previdência. Eu sou funcionário do Banco do Brasil e eu estou na Previ. Então, eu tenho a minha aposentadoria reservada na Previ num plano de benefício definido. Eu sou do último plano de benefício definido do Banco do Brasil. Os novos funcionários do Banco do Brasil, eles recebem a remuneração do INSS e o complemento que eles vão receber é o quanto eles juntarem. Eu tenho benefício definido, eu vou receber 90% da média dos últimos 3 anos de salário que eu tiver, deduzidos do que a gente chama de parcela Previ, que é mais ou menos a expectativa de quanto o INSS vai me pagar. Então, a possibilidade de eu me aposentar com 90% da minha renda vitalícia é muito alta. Mas quem é que consegue constituir um plano assim? Muito pouca gente. Só com previdência complementar você pode garantir esse nível de reposição da sua renda depois da aposentadoria. Não tem como hoje. Mais uma dúvida. Se a entidade gestora não está cumprindo com as obrigações dela, a quem ou como o município deve agir? Bom, é um convênio em que você adere a um plano. Então, é um contrato de adesão. Você simplesmente pode aderir a outro. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma manifestação, vai levar para a Previc essa manifestação, dizendo, olha, não está satisfatório, eu quero mudar para a outra entidade. A entidade A não está atuando no sentido de fazer o credenciamento adequado dos nossos servidores, eu estou tendo problema, está caro porque tem uma taxa de carregamento muito grande, eu estou onerando a prosperidade futura do meu servidor, porque, veja, cada vez que ele poupa R$100, ele perde 5, perde 7, lá na frente, imagina todos esses 5 e 7 reais que eles e o ente aportaram, que deixaram de estar lá. Como é 5% ou 7% de carregamento da parcela patronal e da parcela do servidor, você está falando de 10 a 14 reais a cada 100, que deixa de capitalizar. Então, tudo isso vocês podem levar em consideração e, se tiverem interesse, vocês podem parar. Agora eu vou fazer marchand, tá? Pode, chefe? Pode passar aqui no nosso stand que a gente orienta vocês se vocês já tiverem a sua entidade e quiserem trocar. Outra perguntinha. O município não tem previsão de contratação de novos servidores com salários acima do teto. Mesmo assim, ele tem que fazer A obrigação é constitucional. Se você não cumprir, você vai se desobrigar de cumprir a Constituição? Não vai. Então, você tem que implementar, ponto. Agora, do dia que você contratar um médico, e aí? O que acontece? Entendeu? Você contratou um servidor agora, ele não ganha teto, vamos supor, é um professor, mas aí entra o professor, ele pega também agora, ganha uma coordenação e uma diretoria. Aí ultrapassa o teto. E aí? Você já está irregular. Então, você não pode deixar ficar irregular para depois regularizar. Porque aí você vai ter o carimbo de irregular lá, entendeu? E o nível de tolerância disso pode custar o seu CRP. E eu, novamente, o prefeito vai perguntar para você, gestor do RPPS, por que ele perdeu o CRP. CRP, na cabeça dele, é um problema que está na caixinha do RPPS. Não tem jeito. Tem até um detalhe que aconteceu com a gente lá, acho importante, acho relevante falar aqui para vocês. Nós fizemos a contratação de um servidor, passou no concurso, contratamos ele acima do teto e ele ficou por 3 meses só na prefeitura. E ele saiu e pararam de, lógico, repassar a contribuição. O que aconteceu? Deu problema no CRP, porque a prefeitura esqueceu de notificar que o servidor não estava mais ativo na prefeitura. Olha, esse é um problema muito sério, que eu acho também que as áreas gestoras de recursos humanos das prefeituras,
tem que ter muita atenção, principalmente agora que a gente está tendo o e-social como implantação. Vou dar um exemplo. Eu fui da Prefeitura de Natal, eu fui presidente do RPPS na Prefeitura de Natal, e na minha carteira de trabalho, eu consta como almoxarife. E até hoje, não deram baixa. Então, tecnicamente, eu trabalho no almoxarifado da Prefeitura de Natal e nunca deram baixa nisso até hoje. E é um problema sério, porque se isso fosse uma situação na qual eu tivesse no regime de previdência complementar da Prefeitura de Natal, eu teria gerado um problema para o CRP. Por quê? Porque não foi dada baixa. Então, esse processo do e-social, ele vem substituir várias declarações que eram obrigatórias, GFIP e outras tantas, tudo por sistema. Então, isso vai mostrar diversas falhas operacionais que vocês vão ter essa oportunidade de sanar também. Detalhe, como isso foi na renovação anterior do nosso CRP, como nós estávamos atentos, deu tempo de corrigir e deu bastante tempo de corrigir. Mas, se não, numa hora, um mesinho antes ou uma semana antes, dá esse problema, aí nós perdemos o CRP. Por esse pequeno detalhe. CRP, meu caro, é orai e vigiai. E tem até uma brincadeira que já ouviu falar, que nem as meninas conhecem bem a TPM, o gestor conhece o TPC, que é Atenção Pré-CRP. É terrível, gente. É terrível, porque é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? Orai e vigiai. Não acredita, não. Vai lá e verifica, não toma nada por garantido, vai lá e verifica cada item. Ah, está marcado regular. Cuidado, porque se está marcado regular e não está regular, daqui a pouco vai marcar irregular. Então, é tipicamente um trabalho de prevenção. Outra perguntinha. Quais os principais requisitos que devem ser considerados na escolha da entidade gestora? Bom, primeiro, custo. Custo. Se a entidade custa para você parte daquilo que você, todo mês, tem que contribuir em termos de taxa de carregamento, você está perdendo. Isso é importante. Segundo, estrutura. Procure uma entidade estruturada. Procure uma entidade que saiba da realidade do que é a vida do RPPS, do que é a vida do município. Então, tem casos de entes públicos que vêm procurar a gente. Ah, eu fechei com aquela entidade X. Que entidade é essa? Era uma fundação que fazia previdência complementar para uma empresa. E aí veio e resolveu fazer também, participou. Mas só tem a gente, basicamente, de município que ela faz. Ou seja, você está dentro das prioridades da entidade, você está no fim da fila. Ah, eu fechei com aquela entidade X que garante que as agências do banco vão atender. Você chega na agência do banco falando, eu quero fazer a minha adesão ao RPC, e você sai de lá com a previdência complementar privada, porque é o que o banco sabe vender. Então, cuidado com essas coisas. Procure uma entidade que saiba o que é o ente público, que conheça a realidade do regime próprio e que não tenha outra atividade na vida, que faça aquilo. Eu acho que esses são elementos. Tem custo, tem especialização, tem estrutura, tem bons níveis de governança, pode escolher. E não é só a Previcon que tem isso, tá? Mas a gente está num clube muito seleto de muito poucas entidades que oferecem o que a gente oferece. Você não tem custo para aderir, vocês viram o nível de governança que existe em cima da nossa gestão de investimentos, a quantidade de políticas que a gente obedece. Então, não é brincadeira o nosso trabalho. E não é brincadeira escolher uma entidade que vai gerir a poupança futura, que você só vai usufruir daqui a 30, 35 anos, mas lá na frente você vai ter agradecido de ter escolhido a entidade certa. Como a gente mostrou ali para vocês. Do dia que a gente abriu até hoje, 290% de rentabilidade. O CDI deu 230%. Maravilha. É isso. Bom, Silvio, vamos abrir agora perguntas, tá?
por favor. Opa, meu nome é Everton. Eu queria fazer 2 perguntas, na verdade. Aproveitar, né? A primeira é a seguinte. Com relação ao CRP, para quem não tem a Previdência Complementar. No nosso caso, a gente, pelo que eu lembro, a gente não tem aquele negócio de o aposentado não receber mais do que do aposentado receber até o teto do INSS. Alguns eles recebem mais e pagam um valor de previdência, retido deles lá no caso, quando eles recebem. E a gente não tem progestão. Mesmo assim, para manter o CRP, a gente é obrigado a ter a Previdência Complementar, instituir. Foi feita uma lei, mas não foi dado sequência após a lei. Somente foi feita a lei, no nosso caso. A segunda pergunta minha é com relação a... Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Ah, tá, da Previdência Complementar também. Desde a minha época de faculdade, eu sempre defendi que a Previdência Pública não é sustentável. Tanto da forma que é gerido o regime geral, que a gente acaba vendo o escândalo após escândalo, a Previdência Pública também, a forma que é feito, a gente sempre contribui e, no final das contas, a gente não vai receber de volta o que a gente contribuiu. Então, eu sempre defendi o quê? Que a gente deveria ter o direito de, quando entrar no mercado de trabalho, escolher um lugar que a gente vai aplicar o nosso dinheiro para lá, no final da vida, a gente poder receber ele de volta. Eu acho que a gente poderia manter a nossa dignidade na velhice e até dar uma renda para os nossos filhos no futuro, né? Sem depender da Previdência Pública. Aí a pergunta é a seguinte, na Previdência Complementar, corre o risco de a gente fazer essa contribuição para a Previdência Complementar e, no final das contas, esse dinheiro que a gente contribuiu, que seria para nós mesmos, ser utilizado para poder cobrir déficit, ou a gente acabar recebendo uma parte daquilo só, porque criaram uma lei de uma reforma, de alguma coisa, que, no final das contas, a gente não vai receber de volta o que a gente pagou. Essa é a minha segunda pergunta. As duas são muito boas. Nós vamos começar pela primeira. Você está dentro desses 220 RPPS aqui do Estado de São Paulo ou dos 2.025 RPPS do Brasil, que já tem a lei. Mas, se você for olhar, você tem um gap enorme aí entre aqueles que têm a lei e já selecionaram a entidade. Significa dizer o seguinte, sim, o seu CRP está em risco. Você já tem a lei, você não selecionou a entidade e você não implementou ainda o regime de previdência complementar. Mesmo que você não tenha nenhum servidor que vai entrar agora acima do teto, você tem que estar com todos esses elementos cumpridos para que você tenha regularidade previdenciária. Mas a gente não tem o problema do CRP ainda. Talvez vocês estejam no CRP judicial, ou talvez não faça a menor diferença para o prefeito não celebrar convênios, não celebrar empréstimos e não receber transferências voluntárias, o que eu quero crer que não seja verdade. Então, na verdade, você está em pé em cima da navalha. A qualquer momento, você pode se cortar. Quanto antes vocês implementarem isso, melhor, a gente está à disposição para ajudá-los. Do outro ponto, talvez você já esteja antecipando um dos elementos que possa estar em discussão nessa reforma previdenciária. Essa reforma previdenciária ela vai criar um pilar de capitalização. E eu quero crer que vai haver um conjunto de entidades que vão se responsabilizar pela gestão dessas reservas que vão estar do pessoal do regime geral, do pessoal de regime próprio, enfim. Como é que vai ser esse desenho? Eu não sei. Vai ser eletivo? Também não sei. Mas é uma boa discussão. Quanto aos riscos do que você falou, corro o risco de poupar e não ter o meu dinheiro, quanto menos estruturada, menos preparada, menos especializada for a entidade gestora, aí pode ser o RPPS, pode ser a entidade de previdência complementar, você está em risco. Imagina um RPPS que tenha bilhões em reserva e faça má gestão desses bilhões em reserva. Vai perder a reserva. Assim como uma entidade de previdência complementar que tenha bilhões em reserva e faça má gestão, vai perder a reserva. Então, qual o remédio contra isso? Transparência, governança, elementos que a gente busca, no caso da Previcom, a partir de selos de reconhecimento, certificações de procedimentos que a gente tem, adesão a códigos de conduta que nos forçam a agir sempre no interesse do participante.
Quanto à necessidade de você, eventualmente, participar da cobertura de algum déficit, nas regras atuais, não. Nas regras atuais, isso não existe para o caso dos RPPS e do RPC. Isso não existe. Até o STF deve declarar inconstitucional a necessidade do servidor participar de planos de equalização de déficit. Vai ser sempre integralmente pelo ente patrocinador, o que significa que todo mundo paga, enquanto pagador de imposto, que é dinheiro de arrecadação tributária, que vai sanar isso. Mas os riscos, eles existem. Quais são os riscos bons? Aqueles riscos inerentes à opção de investimento que você tem, de risco e retorno. Quais são os riscos ruins? Aqueles riscos operacionais, de imagem, de reputação, outros riscos que não aqueles associados ao risco intrínseco do investimento, aquele risco que vale a pena correr para ter o retorno. Então, sobre esses riscos é que vocês têm que ter um olhar todo especial. E isso não é para a entidade de previdência complementar só, não. É para qualquer entidade que cuide do seu dinheiro. Desde o dinheiro que você tem no banco, das reservas que você tem no RPPS, até a reserva da previdência complementar. Tá. Devido ao adiantado da hora, vamos apenas mais uma pergunta. Alguém gostaria de formular? Eu ganho por resposta, viu, gente? Então... Tá. Gente, muito obrigado. Aqui. Mauro de Jabuticabal. O servidor vai ter opção de escolha ou é só o ente de qual entidade vai participar? O processo é de adesão do ente público. Aí cabe ao gestor público, se ele quer fazer isso num processo mais participativo, menos participativo, mas, em regra, é uma decisão administrativa do ente público. Oi, o meu nome é Daniele, eu sou do município de Porto Feliz, atuo como conselheira de gestão do Instituto. Eu queria colocar uma situação, talvez não seja uma pergunta, mas mais uma, para provocar uma discussão mesmo. Você acabou de responder, inclusive, na pergunta do colega ali, a metodologia da adesão, né? Adesão ao convênio. Conversei, inclusive, algumas vezes com a Fabi ali, o pessoal da Previcom. E olhando o número que é apresentado ali, de 889 municípios que já têm a operadora, mas não operacionalizam ainda de fato, qual é o posicionamento tanto ou do Ministério da Previdência ou do próprio Tribunal de Contas? Porque quando veio lá a obrigatoriedade do município instituir a lei da Previdência, basicamente as leis são todas copia e cola, né? E elas induzem você a trabalhar com a 14133, ou seja, por meio de um procedimento licitatório. Então, existe uma base legal específica que subsidia o município para, de fato, trabalhar com segurança na adesão do convênio, ou é uma conta e risco do município, depois ele se entende na análise das contas pelo tribunal? A forma de contratação. No caso, esse aproveitamento de processo seletivo, que é como se fosse uma adesão a uma ata de registro de preços, ele é baseado numa nota da Tricom, que é exatamente a Associação dos Tribunais de Contas. Então, os tribunais de contas reconhecem essa validade, a Previc reconhece essa validade, então eu não acho que seja uma decisão de risco, mas sim algo já com jurisprudência consolidada. De maneira que, desses 45 municípios que nós temos aí, eu acho que mais de 35 foram por adesão. Tá? Então, não é um processo, vamos dizer assim, arriscado para o ente público. Quanto a esse fato de você ter tão poucos municípios operacionalizados, 384 municípios versus 2.200 RPPS, o fato é que o Ministério está lançando agora, está em curso, um programa de regularização voluntária do CRP. Então, o Ministério está estendendo as oportunidades. Aproveitem essas oportunidades, porque vai apertar, vai cortar a CRP, o Ministério tem essa autonomia jurídica, administrativa, e a qualquer momento o CRP judicial cai. E aí é muito mais difícil você remediar a situação do que prevenir. É orar e vigiar. Muito obrigado. Muito obrigado, Silvio.
pela brilhante palestra. Muito obrigado a todos, participantes. Em nome da APEPREM, em nome do nosso presidente Daniel, o nosso muito obrigado. Até lá.